Jolyne Kujo é a melhor Jojo que o Araki já criou. Nesse momento, ao me ouvir falar isso, vão ter pessoas que vão imediatamente nos comentários falar que eu tô viajando e gente falando que quer apertar minha mão. A coisa mais comum na fandom de Jojo é essa discussão infinita entre os fãs sobre quem é o melhor Jojo e qual é a melhor parte. Só que por ser uma obra que tá aí há bastante tempo, cada parte tem um estilo único que vai acabar agradando algumas pessoas e desagradando outras. No meu caso, eu gosto de todas elas, do mesmo jeito que eu também gosto de todos os Jojos. Claro, eu tenho meus favoritos, mas eu reconheço os méritos e acertos de todos eles. Mas a questão é, tem alguns Jojos que não são tão queridos assim pela grande maioria do pessoal. E geralmente são o Jonathan, o Diorno e a Jolyne. Esses são os Jojos que você vai ver mais gente criticando do que falando bem. O Jonathan porque acham que ele é um personagem datado e o arquétipo dele não funciona mais hoje em dia. O Diorno porque ele não tem uma presença tão grande na história quanto os outros Jojos e parece que ele não tem personalidade por conta disso. E a Jolyne, bom, a Jolyne, como é que eu vou falar isso? Eu não sei porque tem tanta gente que implica tanto com a Jolyne. Toda vez que eu falo disso, eu recebo respostas diferentes e totalmente vagas. Tipo, ela é chata, ela é uma versão fraca do Jotaro. O stand dela é o stand mais fraco de todos os Jojos. Ela não derrotou o vilão principal. Você entende que quando estão criticando o Jonathan e o Diorno, pelo menos eles falam sobre eles como personagens e o porquê não gostaram da estrutura narrativa em volta deles? Mas quando é a Jolyne, é sempre por algum motivo super raso. Eu nunca vi alguém desenvolver bem o porquê dela seria uma Jojo ruim. O que me faz acreditar que a Jolyne talvez seja a Jojo mais subestimada, porque na real, ela é uma ótima personagem. E muita gente não parece reconhecer isso, pelo menos na minha opinião. Essa é a percepção que eu tenho quando eu toco nesse assunto. Se você tem alguma opinião diferente sobre isso, sinta-se à vontade pra deixar nos comentários. Já fazia um tempo que eu tava querendo fazer um vídeo sobre a Jolyne, porque pra mim ela representa o momento em que o Araki mudou pra melhor a forma de desenvolver os protagonistas durante a história. Apesar da própria fandom às vezes não dar tanto valor pra ela, em qualquer lista de melhores personagens femininas dos animes, você sempre vai encontrar a Jolyne ali. E já que eu fiz um vídeo falando sobre o Jonathan ser um personagem bem criticado, eu acho que é mais do que justo eu fazer um vídeo sobre a Jolyne também. Às vezes eu posso até convencer alguém que não gostou dela de primeira a dar uma segunda chance e perceber que ela é uma personagem bem legal. O que é bem improvável, porque quando alguém decide que não quer gostar de alguma coisa é muito difícil fazer a pessoa mudar de opinião. Mas antes de começar, eu preciso pedir pra, caso você me acompanhe há um tempo e quer me ajudar, considere se inscrever e, se possível, se tornar um membro. E também participar do nosso servidor no Discord. De tempo em tempo a gente faz alguns eventos valendo prêmios lá. O mais recente foi um torneio de desenhos, além de que é por lá que os artistas me mandam as artes para serem divulgadas no final do vídeo. Agora que eu já dei esse aviso, eu acho que a gente pode ir pro que interessa. Há 37 anos atrás nascia JoJo's Bizarre Adventure, com sua primeira parte Phantom Blood protagonizada por Jonathan Joestar, o nobre cavaleiro que luta contra as forças malignas do vampiro Dio, e com um sucesso o Jojo conquistou seu espaço na cultura pop, e por vários anos o Araki deu sequência a essa história com novas partes e novos protagonistas com personalidades distintas um dos outros. O que convenhamos, decidir que toda a parte nova vai ser diferente com um personagem novo foi a melhor decisão que o Araki tomou na vida dele. É isso que faz Jojo ser tão único, e depois de 13 anos de história, em 1999, chega a parte 6 de Jojo, Stone Ocean, e pela primeira vez temos uma protagonista feminina. Aliás, quase um grupo inteiro composto de mulheres, e a principal delas, Jolyne Kujo, filha do Jotaro, o que por si só já faz o pessoal ter uma expectativa grande sobre ela, afinal, ela é filha do Jojo mais icônico de todos. E fica difícil não comparar quando a introdução dela na cadeia foi feita claramente para criar um paralelo com a introdução do Jotaro na cadeia. Esse é o primeiro ponto que me faz achar a Jolyne uma personagem interessante. Se você acompanha o mangá de Jojo hoje em dia com o novo universo, dá pra perceber que o Araki aproveitou o reboot como uma oportunidade para criar novas versões de personagens antigos e reescrever eles de uma forma mais profunda do que na época em que ele escreveu originalmente. Não tô querendo diminuir o Jonathan não, mas pô, não dá pra comparar ele como personagem com o Johnny. Só que antes dele resolver criar esse universo novo, em Stone Ocean já dá pra perceber ele colocando em prática essa vontade que ele tem de reescrever os personagens. É só você reparar no Dio dessa parte e comparar ele com o Dio da parte 3. É perceptível que o jeito do Araki de escrever personagens mudou e ele tá tentando pegar alguns personagens antigos e meio que atualizar eles pro jeito que ele escreve agora. E por mais que o Jotaro esteja na história e sim, ele mudou bastante com o tempo e o passar das partes, eu vejo na Jolyne ele aproveitando a oportunidade para reescrever aquele Jotaro de 17 anos de uma forma bem mais humanizada. Repara, os dois são jovens considerados delinquentes, os dois têm um problema envolvendo a falta de uma figura paterna, os dois se veem presos numa aventura em que eles têm que salvar alguém que eles se importam e por consequência
consequência salvar o mundo junto. Só que o jeito que a Jolene passa por essas coisas é escrito de uma forma bem mais pé no chão e humanizada do que o jeito que o Jotaro foi escrito. Eu não tô dizendo que o Jotaro é um personagem mal escrito. O primeiro vídeo desse canal é justamente falando sobre como ele é sim um personagem que tem sua profundidade. Ele não é um personagem vazio que se resume a dar porrada em tudo que se move na frente dele. A questão é que o jeito que o Araki escreveu o Jonathan, o Joseph e o Jotaro é diferente do jeito que ele escreveu o Josuke, o Giorno e a Jolene. Esses três primeiros são personagens escritos praticamente para serem heróis, cada um com sua particularidade, o Jonathan sendo um guerreiro justo, o Joseph sendo um malandro. Toquei no narizinho dele! Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. E o Jotaro sendo um adolescente de saco cheio de tudo. Você é mesmo um pé no saco, seu imbecil. O jovem tem que acabar. A característica principal de cada um deles é apresentada na introdução e ela se mantém até o final. Eu não sei se você assistindo teve essa percepção também, mas essa primeira trilogia de Jojo é como se fosse uma grande história épica desses três heróis lutando contra as forças malignas fantásticas. Elas são a base de tudo nesse universo, enquanto nas próximas três partes é a gente vendo as consequências dessa história de uma forma bem menos heróica. É só tu reparar nos vilões. A gente passou de vampiros e Pillar Man pra um serial killer, um chefe da máfia e um padre. Isso ficou parecendo o início de uma piada de bar. Eu sei que alguns de vocês vão acabar tirando o Diorno e o Diávolo dessa equação. Ninguém gosta de mim! Mas os protagonistas e vilões dessa segunda trilogia de Jojo são personagens mais contidos e com comportamentos mundanos e motivações bem mais humanizadas. Se na parte 3 o Jotaro tinha um pai ausente e ele cagou e andou pra isso, na parte 6 a Jolene tem um arco inteiro envolvendo ela aprender a lidar com essa ausência paterna. Se o Jotaro tinha uma atitude rebelde em relação às pessoas e isso só fazia parte da personalidade dele, a Jolene tem uma explicação na história do porquê ela passou a agir desse jeito. Eu não vou falar que se o Araki pudesse voltar no tempo pra mudar a história do Jotaro ele faria isso, porque não é como se ele tivesse escrito um personagem ruim e tivesse que consertar isso. O Jotaro funciona do jeito que ele foi feito. A melhor maneira que eu posso descrever o que eu tô querendo dizer é que imagina que você que tá assistindo faz um vídeo pro YouTube, um vídeo, sei lá, sobre um personagem de algum mangá, um vídeo analisando o Toru. Aliás, já passou da hora de alguém fazer um vídeo falando sobre ele, né? Aí tu termina de fazer e tu acha que ficou legal, vai lá, posta, a galera curte e beleza. Aí passa vários meses e você vê aquele vídeo de novo e pensa, pô, o vídeo ficou maneiro, mas tinha um monte de coisa a mais que eu podia ter falado. É exatamente essa sensação que eu imagino que o Araki tem envolvendo personagens como o Jonathan, o Jotaro e o Dio. E eu acho foda como antes dele resetar o universo, ele conseguiu usar a filha do Jotaro pra se aprofundar nas questões que ele não desenvolveu quando ele tava escrevendo o Jotaro pela primeira vez. E essas questões são justamente o que na minha opinião faz a Jolene ser uma personagem boa. E pra explicar eu vou falar sobre os 5 primeiros episódios de Stone Ocean, que definem perfeitamente quem é a Jolene. Como eu havia dito, a cena que nos introduz a Jolene é ela puta da vida numa cadeia. E o motivo pra ela tá assim é porque ela tava se... Mas tu sabe da ação. E um guarda acabou vendo ela fazendo isso. É, isso deve ter rendido bastante assunto na sala dos policiais. Bom, pelo menos isso serviu de lição e ela promete que nunca mais vai enfiar o dedo na banguela. Eu adoro como esse diálogo simplesmente existe, ele não tem relevância nenhuma pra história. E antes dessa parte ser animada, o pessoal falava tanto desse alívio cômico que tinha gente achando que realmente existia uma cena disso. Gente, pelo amor de Deus. Saindo dali, a Jolene tem um momento pra conversar com o advogado mais feio que eu já vi na vida. Mano, que orelha é essa, irmão? Ele explica que a situação dela é bem merda, já que ela tá sendo julgada por roubo e atropelamento. E já ter passagem pela polícia por outro roubo de moto quando ela tinha 14 anos não ajuda nem um pouco a situação dela. E a Jolene teria se dado super bem com o pessoal da gangue da parte 5. Ela basicamente responde isso mandando o cara calar a boca e fazer o trabalho dele, já que ela tá pagando. Olha, quero falar nada não, mas se esse é o melhor advogado que você pode pagar, eu acho que tu tá meio na merda. Ela também aproveita e pergunta sobre quando a mãe vai poder ver ela, pensando no quanto ela tá abalada com essa situação. Isso deixa bem explícito que a Jolene tem uma relação afetiva muito forte com a mãe. Antes disso, ela até diz que só a mãe dela pode chamar ela de Jojo. O advogado aproveita que ela falou disso pra entregar alguns itens que a mãe dela mandou. E entre esses itens tem um amuleto que o próprio pai dela pediu pra que fosse entregue pra Jolene quando ela tivesse com algum problema. E bem quando ela ia perguntar sobre isso, alguma coisa corta o dedo dela. E logo vemos que dentro desse amuleto tem um pedaço de uma flecha. Ao ouvir que foi o pai dela que entregou isso e que a mãe dela pediu ajuda dele, a Jolene fica revoltada e joga o amuleto fora. Vamos torcer para que isso não tenha nenhuma consequência negativa no futuro. Dá pra perceber que o amor que ela sente pela mãe, ela sente proporcionalmente ao contrário pelo pai.
No caminho de volta pra cadeia, ela faz amizade com outra detenta chamada Hermes e manifesta pela primeira vez seus poderes quando primeiro ela escuta os guardas falando na cabine do caminhão e depois ela usa uma linha pra cortar fora a orelha do guarda que parece o Tom Cruise, que tava batendo e chantageando a Hermes por dinheiro junto com o Super Mario. Na próxima visita do advogado, antes do julgamento, nós vemos um flashback da Jolene, do namorado dela, chamado Romeo, mostrando o que aconteceu pra ela estar presa agora. E cara, a Jolene desse flashback é completamente diferente da Jolene que a gente viu até agora. É até meio estranho ver ela assim. Não é fofo? Rochu, sua gatinha tá com fome. Só que o momento fofo do casal não dura muito, porque o Romeo do nada atropela um cara que surgiu no meio da rua. E esse bundão fica todo cagado e convence a Jolene a ajudar ele a esconder o corpo. E mesmo não gostando da ideia, ela ajuda ele. E você deve estar pensando, uou, é igual aquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É, só que aqui nem deu tempo de fingir que não aconteceu nada, ela foi presa logo depois. Por causa dessa brilhante ideia, ela agora tá sendo julgada por roubar um carro, dirigir bêbada e atropelar alguém. É, definitivamente não é o melhor dia da vida dela. O advogado resolve propor um acordo em que ela admite ter roubado o carro e causado um acidente, assim reduzindo a pena pra ficar presa por 1 a 2 anos e ter habilitação suspensa. Olha, me parece um bom acordo. Esse cara talvez seja um bom advogado e tudo vai dar certo no tribunal. Objection! Na verdade, esse advogado orelhudo é um grande arrombado, e esse tempo todo ele armou pra ela ser condenada a 15 anos e livrar aquele playboy bundão que ela tava namorando. Desde o início, esse cara é um vendido safado que tava armando contra ela. E o que Jojo nos ensina com isso? Sim, exatamente, nunca confie em gente feia pra salvar sua vida. Não, é maneiro como o negócio começou como eu sei o que vocês fizeram no verão passado e virou Orange is the New Black. A Jolene é transferida imediatamente pra penitenciária de segurança máxima Green Dolphin Street, onde ela vai encontrar mais figurantes feios. Em um momento, ela vê pela janela da prisão o Saul Goodman da Shopee indo embora. Mas é claro que ela não vai deixar esse pilantra escapar sem nenhuma consequência. Ela manda uma cartinha e usa o stand dela pra sufocar ele, causando um acidente. E agora o jeito é se adaptar à vida na prisão, o que é bem difícil pra ela, porque logo de cara ela vai parar numa cela com outra mulher que é completamente doida da cabeça. Aí, fica ligada, porque a parte de baixo é minha. Algum problema com isso, sua piranha? Oh, que beleza, dá pra ver que isso vai ser divertido. Além da presença da maluca aí, a situação em si também não é nem um pouco fácil de lidar. Eu tô me sentindo sozinha, com vontade de chorar. A coitada nem tem tempo pra ficar triste, porque a colega de cela dela, a louca chamada Guess, tá com aquele amuleto que ela jogou fora. Nossa, quem diria que ia dar ruim jogar aquilo fora? A Guess também se tornou uma usuária de stand, que encolhe a Jolene e faz ela fingir que é um rato. Assim, a situação é horrível, mas porra, como é que eu não vou achar graça da Ratoline correndo numa rodinha? Além de fazer essas palhaçadas, a Guess resolve tirar vantagem da Jolene, e em certo momento, quando as coisas saem do controle, o stand da Guess tenta atacar ela diretamente. E a Jolene desperta a forma física do stand dela pela primeira vez. E pra primeira vez lutando contra outra usuária de stand, ela manda muito bem, até bota moral na Guess. Meu Deus, mas que saco. Olha só, Guess, você me disse que tudo precisa ter um nome, não disse? Eu vou dar um nome pra isso também. Stone Ocean. Porque eu garanto que eu vou me libertar deste oceano de pedras. Você ouviu? Stone Ocean. Esse é o nome. Ora, 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 ora. Se tem uma hierarquia implantada nessa penitenciária, a gente vai ter que seguir. Mas saiba que quem manda aqui agora sou eu. Então me deixa sair daqui imediatamente. Após isso, a gente vê a Jolene se adaptando ao dia a dia e às regras da prisão. E eu tenho que dizer que ela se adapta muito bem. Ela consegue ser esperta o suficiente pra não ser feita de otária pelas outras prisioneiras sem precisar recorrer à violência física logo de cara. Essa é a primeira de muitas vezes que ela vai usar o Stone Free de forma criativa. Eventualmente, ela recebe uma visita que ela pensa ser a mãe. A esse ponto já é a terceira vez que a Jolene demonstra a falta que ela tá sentindo da mãe. Só que, infelizmente pra ela, não é a mãe que veio fazer uma visita. Ainda bem que o Emporio avisou que não era pra entrar nessa sala maldita. Fica um clima meio tenso entre os brothers, porque mesmo estando literalmente junto da Jolene, ele ainda parece meio distante, focando apenas em explicar o que tá acontecendo. E também não ajuda o fato da Jolene não querer muito papo com ele. Senta aí.
Vai, responde! Você tá aí, meu, você tá aí, mano. Ele explica que na verdade tudo isso que aconteceu com ela foi arquitetado por outro detento chamado John Gallier, que planeja se vingar dos Joestar por terem derrotado o Dio. E por acaso ele tá tentando fazer isso nesse exato momento em que eles conversam com a ajuda de outro stand chamado White Snake, que faz eles dormirem ficando presos em um sonho, enquanto no mundo real eles estão numa situação que é difícil de descrever sem meu vídeo ser desmonetizado. Eles conseguem fugir dali quando o Jotaro arremessa o corpo da Jolene pra fora da sala com um soco. Ele realmente tá querendo dificultar pra mim convencer as pessoas de que ele não resolve tudo dando soco nas coisas. Enquanto eles estão fugindo, a Jolene começa a discutir com ele quando ela tropeça e o Jotaro parece estar mais preocupado com o amuleto que ela tava carregando do que com ela. É complicado falar disso porque os dois lados têm seus motivos. O Jotaro obviamente se importa com a Jolene, afinal ele tá lá justamente pra tirar ela da prisão e proteger a garota. Mas ao mesmo tempo não dá pra tirar a razão da Jolene de ficar puta com ele. O cara sempre foi ausente na vida dela sem dar nenhuma explicação válida do porquê. E do nada ele aparece de novo falando em salvar ela e os caralho. A gente que tá assistindo, a gente conhece o jeito do Jotaro por ter visto ele nas outras partes. A gente entende o porquê ele é assim. Mas na perspectiva da Jolene, o cara é só um cuzão que abandonou ela e a mãe dela. E tipo, como ela não teria essa percepção dele se ele nunca explicou direito a razão das ações dele? E eu admito que eu acho engraçado ela respondendo ele do mesmo jeito que ele fazia com a própria mãe. Como ele teria sido capaz de chegar aqui tão Vai rapidamente? se fuder! Não dá tempo dos dois se resolverem porque o John Gallier junto com o White Snake atacam os dois e nesse instante o Jotaro percebe que esse tempo todo tudo isso aconteceu com a única finalidade de atrair e atacar ele. Desse jeito ele é baleado e tem a memória e stand roubados. Mas pelo menos isso rendeu um dos painéis mais fodas de Jojo. Antes de perder totalmente a consciência, ele pede pra Jolene fugir e fala que sempre se importou com ela. Ela consegue derrotar o John Gallier e puxa o corpo do Jotaro pra fora pra entrar no submarino da Fundação Speedwagon. Mas a esse ponto ele já é praticamente uma casca vazia. Você consegue imaginar o tamanho da porrada emocional que isso foi pra Jolene? Imagina você passar a vida toda odiando alguém, achando que aquela pessoa não liga pra você, e de repente você descobre que esse tempo todo essa pessoa não só se importava com você, mas estava fazendo tudo o que podia pra te proteger. Como eu disse, o Jotaro vacilou em não explicar essas coisas pra ela. Mas porra, se armaram todo esse esquema complexo envolvendo a filha dele pra trair e eliminar o cara, imagina o que eles teriam feito se eles estivessem o tempo todo por perto da família. Isso demonstra como o Jotaro se tornou um personagem trágico com o tempo. Ele pode ter derrotado o Dio, mas a ameaça que ele representava nunca foi embora. Não dá pra saber o tamanho da influência que ele tinha sobre as pessoas em volta do mundo. Como é que o Jotaro teria uma vida normal sabendo que na virada de qualquer esquina pode ter um usuário de stand pronto pra matar ele e a família dele? E a Jolene só foi conseguir entender isso quando já era tarde demais. Esse é o ponto crucial em que, percebendo o motivo disso tudo estar acontecendo e que ela faz parte de uma história bem maior do que imaginava, ela decide que vai ficar na prisão e recuperar o stand e a memória do pai. Uma coisa que eu adoro nesse arco inicial da Jolene é que em 5 episódios ela evoluiu mais do que alguns personagens evoluem em uma temporada inteira. A gente viu ela sendo uma adolescente problemática que quando mais velha queria tanto afeto e aprovação que resolveu namorar um cara que ela nem conhecia direito. E ela passou disso pra ser alguém que teve que aprender na marra a sobreviver sozinha na prisão. E no fim, a pessoa que ela passou tanto tempo odiando é a pessoa que ela se tornou determinada a salvar, mesmo que isso coloque a própria vida dela em risco. Nenhum outro Jojo antes dela mudou tanto em tão pouco tempo. E essa determinação cresce cada vez mais conforme os episódios passam e ela consegue recuperar o disco de stand com a ajuda da Hermes e uma recém-amizade formada com a Full Fighters. Ela é tão eficiente que chega até a entrar no radar do Pucci e isso é algo muito significativo porque o plano inicial era usar ela como isca para pegar as memórias do Jotaro e é isso. Ninguém esperava que ela fosse representar alguma ameaça. Afinal, era só uma menina problemática. E é impagável ver o Pucci completamente sem reação no momento em que ele manda aquele cara fantasiado de cocô 3D para impedir a Jolene e o Weather Report de entregar o disco contendo Star Platinum para um contato da Fundação Speedwagon no pátio da prisão. E quando ele abre a porta esperando encontrar aquele cara com o disco, é a Jolene que tá lá. E acaba que até o plano secundário do Pucci de colocar um guarda para matar a Jolene dá errado, já que o Weather Report causa uma chuva de sapos venenosos que matam esse guarda. E o pior, a Jolene engana o White Snake fingindo de morta e consegue pegar o disco. E entrega pro contato, que era um pombo correio. Pelo menos isso rendeu a situação maravilhosa, que é um stand apontando uma arma pra um pombo. Que incompetente! Aquele guarda deixou a pistola sem munição! Apesar disso não ser lá um grande estrago nos planos do Pucci, é uma demonstração de que a Jolene pode e vai ser uma ameaça pra ele. Isso se concretiza imediatamente quando ela é levada pra unidade de segurança máxima. E nós temos mais um exemplo de resiliência da Jolene, se controlando pra não perder a sanidade, ficando presa numa sala com comida infestada de insetos e um bando de doente por perto, que até jogando bosta na cara dela.
A última coisa que pode acontecer aqui é a exaustão do meu controle mental. Um estresse inútil causaria danos à força de vontade. Eu tenho um objetivo: a atingir aqui nessa unidade. A unidade de ultrassegurança. E vou alcançar a qualquer custo. Mas para isso, eu não posso ter nenhuma exaustão inútil. Não. Em vez disso, eu vou ficar mais forte! E imaginando que ela vai procurar pelo osso do Dio em algum lugar dessa unidade, o Put manda 4 usuários de stand pra acabar com ela. Pra você ver, o cara passou de não dar nada por essa garota pra mandar 4 caras de uma vez pra matar ela. E por causa disso nós temos uma das melhores lutas dessa parte. Essa luta aqui comprova como não faz sentido aquelas reclamações sobre ela ser fraca, como se isso fosse algo que torna ela ruim. Na minha opinião, isso só deixa a luta mais interessante ainda, vendo que ela tem que elaborar algum plano pra derrotar o inimigo. E toda vez ela tem que fazer isso de um jeito diferente, totalmente único. E é meio que o que todo Jojo faz em toda luta. Mas por algum caralho de motivo, todo mundo implica com ela, dizendo que por algum motivo o jeito que ela faz isso é pior do que dos outros. Tu tem que estar com algum problema pra não ter achado essa luta foda. E olhando a atitude dela em relação aos inimigos, dá pra perceber que ela puxou bastante do pai. Se você quiser brincar, eu aceito com prazer. Prefere o estilo americano? Ou quem sabe o estilo francês? Tem também o estilo japonês? Ou o estilo italiano de Nápoles? Todos os povos têm um gesto especial pra dizer vai tomar no cu. Depois de muita porrada e o Anasui agindo igual um idiota, eles finalmente vão pegar esse osso, só que o Araki tava a fim de colocar alguma coisa envolvendo body horror na história, e o osso faz os prisioneiros se transformarem em árvores do jeito mais horrível possível. E dentro de uma delas eles encontram um bebê verde. Eles saem dali e percebem que talvez seja possível usar esse bebê pra recuperar o disco de memória do Jotaro. Só tem um problema, esse bicho esquisito engole ele. Toda parte tem que ter algum personagem irritante, e esse é o dessa parte. Tá dentro, penetra mais! Bate em mim que eu gosto! Que merda é essa? Vendo que não tem muito o que fazer, a Jolene e o Anasui pegam um barco e levam essa coisa junto com eles. Sério, eu não tô brincando, esse bicho é muito esquisito. Que homem bruto! Me tratando como objeto! Que delícia! É claro que essa coisa é um stand inimigo que ataca eles, mas o Anasui é gado demais pra perceber o que tá acontecendo. Mas no fim é ele mesmo que dá um jeito de derrotar esse esquisito, colocando um sapo dentro do cérebro dele. O usuário dele acaba morrendo e esse feioso desaparece, deixando apenas o bebê verde, que já tá conseguindo se arrastar por conta própria. O problema é que essa porrinha verde é praticamente invencível, já que quanto mais alguém tenta perseguir ele, mais a pessoa encolhe e fica distante por consequência. Eles só conseguiram porque a Jolene tava ali e o bebê ficou interessado na marca dos Joestar nela. A FF e o Weather Report chegam lá e eles começam a discutir com o Anasui, que acredita ser melhor eliminar o bebê antes dele virar um inimigo. Só que o Weather não curte muito a ideia, na verdade ele é tão contra isso que ele até tenta matar o Anasui. Não, pera, na verdade esse era o White Snake disfarçado de Weather Report. E já que ele tá a um passo de concluir o objetivo dele, o Put se revela e nós temos pela primeira vez um embate entre Put e Jolene. E ela prende ele criando uma algema e dá um apavoro no padre. Dessa vez não é nem com uma puta estratégia foda, é na força bruta mesmo. Essa não! Tem o Snake, não é páreo para lutar com esse stand. Como último recurso, ele joga o disco de memória do Jotaro no corpo quase morto do Anasui, pra obrigar a Jolene a escolher entre continuar presa com ele ou se soltar e pegar o disco antes que o Jotaro morra junto com o Anasui. Assim, meio que essa porra toda só tá acontecendo por causa desse bendito desse disco de memória, então a Jolene se solta e vai pegar ele, enquanto o Put pega o bebê verde. O corpo do Anasui já tá nas últimas e a única forma dele sobreviver é com a ajuda da FF, que usou seus últimos esforços pra se sacrificar e curar o corpo dele, assim restaurando sua vida e o disco, mas infelizmente ela acaba morrendo no processo. Bom, depois de tudo isso, todo esse sufoco contrariando todas as expectativas, ela conseguiu recuperar a memória do Jotaro. Porém, houve uma mudança de planos, pois ela leu o disco de memória do pai e entendeu tudo o que aconteceu durante os últimos 20 anos, e se tornou determinada em impedir o Put de completar o plano dele. Durante Stone Ocean inteiro, esse é meu momento favorito da Jolene. Aqui fica estabelecido, aquela garota desesperada pra ser aceita que a gente viu no início não existe mais. A Jolene nesse instante se tornou uma Jojo tão heróica e justa quanto todos os outros que vieram antes dela. Só tem
uma coisa que eu acho meio broxa nisso, é que teria sido muito foda se logo após esse discurso ela já saísse da prisão. Só que antes ela tem que enfrentar mais uma usuária de stand. Teria sido perfeito se ou primeiro ela enfrentava essa usuária e depois mandava esse discurso, ou ela mandava esse discurso e já saía logo de cara, sem ter que enfrentar mais alguém antes disso. Enfim, pelo menos isso serviu pra fortalecer o laço que a Jolene formou com o Empório, encorajando ele a sair junto com ela e ver o mundo pela primeira vez. Eles se juntam com a Hermes e saem da prisão, ao mesmo tempo que o Pucci se reúne com os 3 filhos do Dio e planeja ir até Cabo Canaveral concluir seu plano. E a partir daqui começa a reta final de Stone Ocean e o mundo fica completamente maluco. O Anasu e o Eder, que também saíram da prisão, passam pelas coisas mais insanas da vida deles. Um tá tretando com o Van Gogh e o outro tá virando furry. E eu sei que tem gente aí que adorou ver o Anasu desse jeito. Eu tô de olho em vocês. Enquanto isso, a Jolene visita o ex-namorado playboy dela, o Romeu, que legitimamente parece bem arrependido de tudo que ele fez. Ele até dá dinheiro e a chave de um helicóptero pra ela. O arrependimento é comprovado quando, através do stand da Hermes, elas escutam ele dando uma informação falsa pra polícia sobre a Jolene. Mas ela meio que tá com foda-se pra isso e corta fora a língua do cara de qualquer forma. Acho que, sei lá, acho que isso foi justo, né, depois de tudo que ela passou na prisão. Aqui começa a bizarrice do Empório, uma criança ser quem elas colocam pra pilotar. Quais as chances disso dar merda? Não deu nem 2 minutos no ar e eles são atacados e tem que pular do helicóptero. E se inicia um combate com o Riquiel, um dos filhos do Dio. Por que ele tá vestido igual uma vaquinha? É algum tipo de fetiche? Qual que é o problema desse cara? Mais uma luta foda, diga-se de passagem. Até mesmo a Hermes repara como a Jolene mudou desde o início da história, vendo ela lutar agora. Eu não percebi o quanto ela era determinada. A persistência dela em querer encontrar o padre. A disposição que ela herdou do pai, Jotaro Kujo, despertou dentro dela. Agora, ela é uma Jolene completamente diferente. Antes de morrer, o Riquiel deixa entender que tudo isso que aconteceu até agora, até mesmo ele perder pra ela, faz parte de algo muito maior que está nos planos do Pucci. E que a própria Jolene vai acabar contribuindo com esse plano. E ele também fala que o Eder Report é irmão do Pucci, mas a Hermes esmaga a cabeça do maluco antes dele falar mais. Eu não vou mentir, ela fazer isso me deixou meio puto. Isso aqui foi tipo quando tu tá vendo alguma cutscene em um jogo e alguma arrombada aperta pra pular e tu fica sem contexto. Ao menos elas localizaram o padre no hospital. Antes de entrar, a Jolene tem uma conversa com o Empório e cada vez mais fica evidente a relação de irmã mais velha que ela criou por ele. Principalmente se você pensar que ele é a pessoa que tá ajudando ela desde o 3º episódio até agora. Dentro do hospital, a Jolene e a Hermes entram em combate com o Donatello Versus, mais um dos filhos do Dio. Esse combate é muito bom porque, tipo, o Donatello acabou de ganhar um stand dele, então ele tá lutando sem ter nenhuma experiência anterior. E o Pucci fica o tempo inteiro atiçando o cara, duvidando se ele vai dar conta. Cala essa boca que já está me atrapalhando. Você vem me incomodando desde mais cedo. O quê? Você está falando comigo? Ela já tinha se antecipado ao que poderia acontecer se o ataque dela desse errado. Foi exatamente por isso que ela saiu do avião. Será que dá pra calar essa boca um pouco? Eu já tô começando a perder minha paciência com esse padre. Você acha que consegue se encarregar desse trabalho, Versus? Cala a boca! Ai, Versus, que pena. Mas parece que você perdeu a batalha. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. É ainda mais engraçado se você parar pra pensar que de todos os 4 filhos do Dio, o Donatello é o que tem a personalidade mais parecida com a do pai. Era pra ele ser a última pessoa em que o Pucci ficaria com esse tom de deboche. Como última opção pra não sair completamente desmoralizado, o Donatello rouba o disco de memória do Eder do Pucci e joga de volta pra ele. É no mínimo curioso como o Donatello realmente tenta trair o Pucci e roubar o lugar dele no plano pra atingir o céu. Definitivamente é algo que o Dio que a gente conhece faria se tivesse nessa mesma posição. Pena pra ele que, apesar de ter herdado a ambição, ele não herdou a eficiência em ser filho da puta que o pai tinha, e foi facilmente enganado pela Jolene. Uma coisa muito interessante de se reparar nesse arco em que eles lutam contra os filhos do Dio, é que assim como na parte 1 de Jojo, em que o Dio despreza completamente o Jonathan e com o passar do tempo ele passa a reconhecer o valor dele, aqui o Pucci também demonstra reconhecer que a Jolene é alguém com habilidades notáveis depois que ela derrota cada um dos capangas que ele mandou matarem ela. Além de passar por uma mudança interna, ela também mudou por fora. A mina passou de ter um físico normal pra uma mulher bombada, o que foi bem útil quando ela saiu no braço com o Simon. A mina caiu na porrada contra um stand que só precisa encostar nela pra virar ela do avesso. E você pode até não gostar do Stone Free, mas a Jolene é sem dúvidas a usuária de stand que usa os poderes de forma mais inteligente e criativa. Durante essa parte inteira nós vimos isso várias vezes. O Araki podia ter muito bem feito ela igual ele já fez antes, de no final o stand de alguma forma evolui e ganha alguma habilidade super poderosa e conveniente. Mas não, a Jolene usa a inteligência dela do início ao fim, principalmente
principalmente aqui no fim, em que ela toma uma porrada do Simon no coração, e pra ele não virar do avesso, ela cria uma fita de Mebius nele, causando um loop infinito que anula essa habilidade do Simon. Isso é ótimo pra se defender, mas não pra atacar. Porém, serviu pra ganhar tempo pro Jotaro aparecer. E por alguns minutos a gente olha isso e acha foda. Porra, finalmente esse puto acordou e vai fazer alguma coisa, levando em consideração que o Jotaro já derrotou um vilão principal de uma parte que nem era dele. Dá pra esperar de tudo quando esse cara aparece. Além de que é muito foda ver ele junto com a Jolene. E o pessoal que fica repetindo o tempo todo que nerfaram o Jotaro com o tempo, eu sei que você ficou animado pra caralho quando ele apareceu aqui. Mas bem, como vocês sabem, esse desgraçado desse padre é difícil de derrotar. O pior de tudo é que ele é um grande filho da puta persistente. Eu imagino que vocês sabem o que tá vindo aí. Made in Heaven. O maldito consegue concluir seu objetivo e desperta o Made in Heaven. E o mundo começa a ir pro caralho e o grupo se junta pra uma última batalha. E que última batalha, hein? Essa parte tem um dos momentos finais mais ousados que eu já vi. Em qualquer outra história, você esperaria que os heróis fossem arrumar um jeito de criar um plano inesperado e derrotassem o inimigo. E até parece que isso vai acontecer aqui. Só que o Pucci é o tipo de vilão que tá sempre a 2 passos à frente dos heróis. E se aproveitando de uma única brecha, ele mata o Anasui, mata a Hermes e por fim, mata o Jotaro, que nos últimos segundos viu a filha dizendo o quanto ele era importante pra ela. Nos momentos finais em que tudo parece perdido, mesmo ferida, Jolene usa seus últimos esforços para salvar o empório do Pucci, em uma última sequência que eu não tenho receio nenhum de descrever como o desfecho perfeito para essa personagem. Desde o início ela era ressentida com o pai por ele ficar longe, e com o tempo ela descobriu que na real ele só fez isso porque ele estava tentando proteger ela, e no fundo ele confiava que ela seria forte o bastante para conseguir passar por isso. E agora que ela entendeu, ela tem que fazer exatamente a mesma coisa com o empório, a pessoa da qual ela criou uma relação tão forte que ela se vê obrigada a se afastar dele para protegê-lo do mal que persegue os Joestar. E curiosamente, nos momentos finais da última Jojo, diante de um inimigo da qual ela não tem chance nenhuma de vitória, ela segue os ideais do primeiro Jojo. Mesmo sabendo que o inimigo é forte e não há chances de vitória, há momentos em que um cavalheiro precisa ser bravo o suficiente para enfrentá-lo. Mesmo sabendo que não existe chance de vitória, sem medo nenhum ela se prepara para um último confronto. E assim como o sacrifício do Jonathan no final da primeira parte, o sacrifício da Jolene no final da última parte não é em vão. E graças a ela, o Empório se torna a última esperança e a chave para que no fim o Pucci seja derrotado. Esse sacrifício é o que faz o final de Stone Ocean ser tão incrível e ao mesmo tempo feliz e triste. A Jolene fez o que pôde e de fato ela conseguiu salvar o universo através do Empório. E assim como o Empório, nós espectadores, nós finalmente vemos ela feliz, ela de bem com o pai, ela com o namorado que realmente se importa com ela. Só que por mais que tudo isso seja ótimo, a gente sabe que essa não é a Jolene que a gente acompanhou durante essa história. A Jolene que a gente viu crescer como pessoa. A Jolene que se sacrificou por uma vida que ela sempre quis, mas ela nunca vai ter. Vocês podem discordar de mim, mas na minha opinião, se Jojo tivesse acabado aqui e não tivesse mais parte depois disso, teria sido o final perfeito. A Jolene finalizou a história carregando o legado de todos os Jojos. Ela foi determinada igual o Diurno. Ela em diversos momentos demonstra comportamentos mundanos e comuns para alguém da idade dela, igual acontecia com Josuke. Ela teve o senso de responsabilidade e justiça do Jotaro. Ela teve a inteligência do Joseph. E acima de tudo, a coragem que o Jonathan teve de se sacrificar por uma linhagem que ele nunca viu crescer foi a mesma coragem que a Jolene teve de se sacrificar por uma linhagem que ela nunca vai ver o desfecho. Eu posso até ter meu Jojo favorito, que não é ela, mas a Jolene é a personagem mais bem escrita do primeiro universo de Jojo. Muito se fala sobre o Johnny ser um Jojo extremamente bem escrito, mas não se fala que se não fosse a Jolene antes, provavelmente o Johnny não seria tão bem escrito assim. Eu vejo na Jolene o ponto em que o Araki decidiu mudar pra melhor a forma que ele escreve os protagonistas. Já fazia um tempinho que eu tava devendo fazer esse vídeo. Como eu disse, vendo o jeito que a fandom tratava a Jolene, eu imagino que esse vídeo e algumas coisas que eu disse vão gerar discussões nos comentários, mas faz parte. Só que pra ser sincero, eu acho que diminuiu um pouco o jeito que pegava no pé dela. Do mesmo jeito que antigamente era comum falar que o final de Stone Ocean era ruim, e hoje em dia a maioria reconhece que esse final é incrível, e com antigamente eu digo antigamente mesmo, antes do anime. Eu suponho que com o passar do tempo, o pessoal passou também a gostar mais da Jolene. E como eu disse, a Jolene foi uma porta de entrada pra um novo jeito de desenvolver
protagonistas em Jojo, o que demonstra a importância dela pra essa franquia. Além de ser uma das melhores personagens femininas, e eu ia dizer recente, mas Stone Ocean é de 1999, então a Jolene tá aí há bastante tempo. E ela mantém o posto de uma ótima personagem feminina. Curioso pensar que já era pra Jojo ter uma protagonista feminina na parte 5. Na verdade, a gangue toda seria formada por mulheres, mas o Araki foi convencido a não fazer isso. E aí, logo em seguida, ele vai na contramão do que se esperaria na época e faz a primeira personagem feminina protagonista em Jojo. E olhando hoje em dia, faz total sentido ele ter tomado essa decisão. Só é uma pena que a distribuição de episódios do anime de Stone Ocean não foi muito boa pra manter o hype dessa parte. E agora, saindo um pouco de Jojo, eu queria compartilhar minha experiência como criador de conteúdo aqui no YouTube com vocês. Já vai fazer 9 meses desde que eu comecei e eu tenho que dizer que tá sendo incrível poder trabalhar com alguma coisa que eu gosto e ver que tá dando certo e a gente tá conseguindo formar uma comunidade legal. Eu não diria que é fácil, na verdade é bem complicado às vezes, porque a pressão de ter que escrever um roteiro bom, editar, ainda ter que manter uma frequência contínua é bem complicada. A esse ponto eu tô passando mais tempo acordado de madrugada do que de dia. Acho que o que pega mesmo é a parada da frequência. Quanto mais tempo passa sem vídeo novo, mais eu sinto que eu preciso postar logo e isso acaba desgastando bastante. Mas eu imagino que isso é esperado e todo mundo que faz o mesmo tipo de conteúdo que o meu também tem que lidar com isso. Enfim, como eu disse, tá sendo uma experiência muito legal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você tá assistindo até aqui, muito obrigado. Por favor, considere se inscrever e, se possível, se tornar membro e participar no Discord. E até o próximo vídeo.